Essa. E aí eu queria que você... a gente já conversou muito sobre isso e eu queria realmente que todo mundo ouvisse essa sua mesma explanação sobre a questão da seletividade alimentar numa criança. Enfim, depois que eu comecei a pesquisar, ver assim, a seletividade alimentar, óbvio que ela não é, exclusiva, né, de uma criança com transtorno, ela pode, de fato, ser acometida por outras crianças, enfim, mas conta pra gente o porquê que, eu não sei nem se é a pergunta correta, mas por que a gente, por que acomete tanto a seletividade alimentar, ela é tão presente na vida dos autistas? Tá. Então, só para você entender em porcentagem, né, a seletividade alimentar, né? Então, primeiro definir o que é seletividade alimentar. Seletividade alimentar é você restringir a ingestão de alimentos por tipo, textura, cor, padrão, local de consumo, presença de uma determinada pessoa, né? Você restringir o consumo ou a quantidade e tipos de alimentos, tá? De forma persistente e que impacta tanto no processo de alimentação, né? Que é biopsicossocial, quer dizer, de relacionamento com as pessoas, quanto nutricional, que é o que acontece da boca para dentro. Aí tá também a diferença de alimentação e nutrição. Então, alimentação vamos dizer, de uma maneira mais fácil das pessoas entenderem. Então, o que acontece sobre o ato alimentar ainda da boca para fora, que envolve toda essa relação com o outro, né? Com o outro, eu com o alimento, a minha relação de eu compartilhar o meu ato de comer com outra pessoa, ou eu comer sozinho, né? Tudo isso é alimentação. O efeito do alimento dentro do organismo é mais relativo à nutrição, tá? Mas a seletividade, que é um comportamento de alimentação, ou seja, um comportamento alimentar, pode impactar nutricionalmente, na nutrição da pessoa, tá? Então, isso posto, né? O que é seletividade? A gente tem uma prevalência de seletividade no TEA, no transtorno do espectro autista, da ordem de 90%. Tá? Isso deveria, inclusive, ser critério diagnóstico. Tá? Hoje não está nos critérios diagnósticos, mas, dado a prevalência, precisam mais estudos, né? Até porque o autismo é um espectro, né? Então, você tem desde aqueles que comem de tudo e em quantidades que você precisa controlar até um comportamento de compulsão alimentar, aqueles que restringem e fazem uma restrição muito grande ao volume, aos tipos, padrões e por aí vai, texturas e tal, tá? Então, e aí você falou assim, tem crianças que não têm o TEA e têm a seletividade alimentar. Sim, é da ordem de 30% nas crianças típicas, neurotípicas, tá? A seletividade alimentar não é maior só no TEA, ela é maior também em outros transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Todavia, no TEA, tem muito das questões sensoriais, como no TEA tem um distúrbio da integração sensorial, né? Que isso sim já é um critério diagnóstico, que é você... O que é distúrbio da integração sensorial? Para a gente entender como que isso impacta na alimentação. É como nós processamos no nosso córtex neuromotor, nosso córtex é uma área lá no cérebro, onde a gente vai entender tudo aquilo, né, que chega de estímulo para a gente, tá? Isso acontece pelos nossos órgãos do sentido. Então, visão, olfato, né, audição, o tato, principalmente, e o paladar. Só que no processo de alimentação, eu tenho todos esses sentidos agindo ao mesmo tempo. Vocês concordam que não é só o paladar? Não é só o gosto do alimento? É o que eu vejo. Parece que sentindo o cheiro eu já sinto o gosto, né? Isso. Então, você definiu muito bem.
o cheiro que vem desse alimento tem a ver com o gosto desse alimento, né? Já traz para mim uma memória afetiva, já traz para mim alguma questão, né? E aí eu vou ter contato com isso, né? Vamos ver, assim, um dos alimentos que a gente mais usa até em terapia alimentar é pipoca, porque pipoca cheira pra caramba, né? Então, a gente consegue trabalhar com a criança desde o estímulo olfativo do alimento até o consumo. E pipoca, ela tem, além do paladar, ela tem uma questão sensorial muito grande, que é o que a gente chama de proprioceptiva. A proprioceptiva é, vamos dizer, um sentido que a gente tem a mais, que é a localização do nosso corpo no espaço, né? E os estímulos que a gente tem no espaço. Então, como a pipoca entra na boca, a gente consegue entender se eu mastiguei do lado direito, do lado esquerdo, se ela explode, se ela está crocante, se ela não está. Tem muita informação ali, né? Então, a gente consegue ter vários estímulos ao mesmo tempo, né? E no TEA, a gente sabe que tem esse, vamos dizer, essa dificuldade, que pode ser mínima, até muito grave, de integrar esses sentidos ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que impacta tanto no ato de comer o alimento. Então, vamos ver até de uma visão. Eles têm um padrão muito rígido de comportamento. Então, isso aconteceu com a minha filha. Ela comia de tudo e, de repente, ela teve que passar a comer os alimentos de forma separada, né? Então, eu peguei um pratinho que era lá na introdução alimentar e voltei a apresentar o mesmo pratinho para ela lá por volta dos 3 anos. E aí, quando eu comecei a colocar feijão separado do arroz, o arroz de um ladinho, a carne do outro, e aquilo não encostava um no outro e criava uma organização visual para ela, ela começou a voltar a comer alguns alimentos que ela tinha deixado.